Cobertura da Conferência Missionária 2016 e nós estamos aqui agora com o pastor Fausto Madeira, que foi o nosso preletor da noite, está ministrando aqui também para nós o workshop de missões. Pastor Fausto, na sua opinião, qual a importância, a relevância desse tema, o seu chamado na Mission Day para a igreja atual? A parte mais interessante disso tudo é a gente perceber essa verdade que todos nós fomos chamados. Eu acho que quando a gente tem a compreensão que é um propósito de Deus nisso tudo, e que Ele nos chamou, Ele nos vocacionou, independente de cargo eclesiástico, independente de tempo de igreja. O apóstolo Paulo, ele, na carta 2 Coríntios, no capítulo 5, ele diz que Deus reconciliou consigo o mundo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, quando eu percebo que, a missão é de Deus e Ele me abençoa a ponto de me fazer participante dela, isso se torna de uma relevância tão grande que a gente muda a nossa maneira de perceber as coisas, o modo de agir, a maneira pela qual a gente percebe tudo que acontece ao nosso redor. Então, quando eu entendo que Deus me chamou para cumprir a missão que é dele, isso faz todo sentido no nosso propósito de vida. E na sua história, como é que foi esse despertar para o chamado e reconhecer esse chamado? Como é que foi? Essa é uma pergunta muito legal porque eu vejo a multiforme graça de Deus em ação. Cada um tem uma história, uma maneira pela qual Deus chamou. O meu chamado foi muito simples. Eu estava num seminário, tive aula de missões com o fundador da Mais, que é o pastor Mário Freitas, e ele me chamou para conversar e ele falou, olha, você tem um chamado da parte de Deus, eu quero te convidar a fazer parte disso. E basicamente foi isso. Eu falei, entendi, eu tenho um chamado. Confesso que eu não compreendia muito sobre, eu estava ainda estudando sobre missões, mas aquela palavra encontrou algo que eu ansiava dentro do meu coração desde muito tempo. E a partir daquele momento, quando ele falou, eu tenho um chamado, vamos caminhar juntos, você tem um chamado, vamos caminhar juntos, eu falei, vamos sim. E aí, aconteceu muitas coisas, eu saí do meu trabalho, no dia que eu fui desligado do meu trabalho, a minha esposa também foi demitida do trabalho, e a gente, desde esse primeiro momento, começou a entender que o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão, é o Deus que cuida, é o Deus que guarda. E uma coisa muito interessante, quando eu quando eu percebi esse meu chamado, eu comecei a trabalhar. E no andar das coisas, Deus vai afunilando o chamado, Deus vai nos ensinando a lidar com o chamado, Deus vai cuidando daquilo que precisa ser cuidado. Então, como Deus nos chama? Da maneira dele, para a glória dele, para o louvor do nome dele. E cada um tem um jeito, sabe? Às vezes a gente quer, para Deus chamar eu preciso ter um sonho. Para Deus chamar eu preciso... Deus chama do jeito dele. Um estava malhando trigo, a outra estava lá com a sogra, o outro estava apacentando ovelhas. Deus faz da maneira dele. O mais importante é a gente dizer sim. E eu digo do fundo do meu coração, eu não consigo viver a minha vida se não for fazer isso que Deus me chamou para fazer. E é por isso que eu estou aqui, para a honra e glória do nome dele. Amém, maravilha. A sua missão é a Missão Mais, né? Trabalha com a igreja sofredora. Hoje no workshop a gente teve aí o início disso, mas para quem não esteve aqui conosco, não pôde acompanhar e que está sentindo, tem muita gente que acompanha a gente pelas redes sociais, a gente transmite ao vivo e ouvindo essa palavra se sentiu tocado. Como é que faz para entrar em contato com a missão e saber mais sobre a obra de vocês? Ok. Para conhecer mais sobre a Mais, é muito redundante dizer isso, basta acessar o nosso site, que é maisnomundo.org. Lá a gente traz relatos sobre as causas da igreja sofredora. Nós trabalhamos especificamente com guerra, catástrofe e perseguição religiosa, o que inclui acolhimento a refugiados. Nós temos uma escola, o CT+, que é o Centro de Missões da Mais, Centro de Treinamento de Missões da Mais. O site é ctmais.com.br. Todo semestre a gente abre novas turmas de jovens, homens e mulheres que têm se vocacionado para servir. Então, para conhecer mais sobre a organização, basta acessar o site lá. A gente todas as vias de acesso, de contato pelas redes sociais. É bem fácil o acesso. Beleza, muito bom. Pastor, muito obrigado. Amém. A gente está sendo muito abençoado pela sua presença aqui na igreja, né? Primeira vez aqui conosco. Amém. Que Deus continue te usando e te abençoando. Obrigado. Né? Deus abençoe no nome de Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Valeu, pessoal. Acompanhe aí a cobertura da Conferência Missionária nas nossas redes sociais. E amanhã tem mais. Fiquem com Deus e até mais.